Olá, amados irmãos, tudo bem? Graça e paz. Você está no canal do Projeto Pomni. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, curta, compartilhe, para que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá certo? Bem, temos aqui uma playlist que começamos recentemente, chamada Dicas de Leitura. Então, volta e meia, iremos passar simplesmente para indicar alguns títulos de artigos, de livros, que interessam aos irmãos. Devido à nossa falta de tempo, hoje eu vou fazer uma dica de leitura em loco, assim, eu vou indicar vários textos, várias leituras que temos compartilhado num grupo fechado de WhatsApp, que é uma iniciativa do Ministério de Publicações e Espírito de Profecia da nossa igreja local, tá certo? Eu estou à frente desse ministério e uma vez por semana compartilhamos lá algum texto, tá certo? Então eu vou passar aqui rapidamente. Hoje é dia 10 de agosto de 2025. Até o presente nós já fizemos 36 publicações lá. E eu vou então passar aqui rapidamente os títulos dos artigos e livros que foram compartilhados nesse grupo, mas é sobretudo artigos, tá? Artigos de revistas como a Revista Adventista, a Revista Ministério, Diálogo, enfim, artigos que marcaram a história dessas publicações. Vamos lá, começamos com uma divulgação, né, do livro Preparação para a Crise Final. Livro esse que vendemos a um preço subsidiado em nossa igreja local. Recomendamos a todos. É um livro da CPB, escrito pelo Fernando Chaige. Aliás, temos aqui uma playlist no nosso canal específica sobre esse livro, né? Estudamos capítulo a capítulo, recomendamos a todos. Preparação para a crise final. A segunda publicação foi um histórico, um breve histórico do Ministério de Publicações na Igreja Adventista do Sétimo Dia, certo? Então, para contextualizar os irmãos. Terceira, eh, publicação foi uma divulgação do Congresso do Espírito de Profecia do ano passado, que contou com o diretor do Centro White, o pastor Renato Stencil. Este ano teremos também o Congresso do Espírito de Profecia, ali no início do mês de novembro, né? Dia 1, dia 2, e teremos então a participação do Leandro Dalla. Depois, a quarta publicação é um texto ah, antigo, né? Um artigo dos anos 90, se eu não me engano, intitulado Como Interpretar Ellen G. White, uma publicação da revista Adventista. A quinta publicação foi a Lady Knight, que foi publicada na revista Ministério. Muito bom esse artigo, né? É bem ao estilo do George Knight, historiador da igreja, apontando ali alguns problemas, né, que a nossa organização enfrenta aí na atualidade. A sexta publicação foi uma seleção de textos de Ellen G. White sobre o Natal, mais particularmente o capítulo 77, né, algumas citações do capítulo 77 do livro O Lar Adventista. Recomendamos a todos a leitura desse capítulo. Sétima publicação, Reflexões de Fim de Ano, a partir lá do livro Testemunho para Ministros, página 308. Oitava publicação, dois artigos sobre a importância do preparo de sermões, né? Selecionamos esses dois artigos aí a partir dos arquivos da Revista Adventista. A nona publicação foi um voto da Associação Geral, pouco conhecido, o voto intitulado Atividades que encerram elementos de competição. Esse voto foi publicado também na Revista Adventista. A décima publicação, o artigo Lameque, a nona geração de Adão, artigo sensacional, publicado na revista Diálogo Universitário. Repetindo, Lameque, a nona geração de Adão. Procure esse artigo lá na revista Diálogo e leia, vale muito a pena. A décima primeira publicação foi o editorial O Cristão e o Lazer, da revista Adventista. A décima segunda, o artigo da revista Adventista e uma compilação de textos de Ellen G. White sobre a reverência, tema reverência, tema extremamente importante em todas as nossas igrejas, né?
A 13ª publicação, o 13º boletim semanal, foi um artigo, né? Apresentamos ali um artigo sobre o preparo dos candidatos ao batismo. Esse artigo foi publicado no ano de 1997, assinado pelo Dr. Alberto Ronald Tim. É um assunto também extremamente sensível, importante. Ele explica lá como esse preparo cuidadoso dos candidatos ao batismo irá evitar posteriormente a apostasia que tem sido tão alarmante, principalmente aqui na divisão sul-americana. A 14ª publicação foi uma breve reflexão chamada Decibéis e Fé, né, sobre o alto volume, né, que tem predominado aí em nossas igrejas, em nossos cultos. Isso foi publicado na Revista Adventista e recomendamos a todos. Temos um corte de uma palestra do Leandro Dalla aqui no nosso canal, também tratando desse assunto. Vocês irão ver como isso afeta a nossa saúde, é muito sério. Som alto afeta diretamente a nossa saúde. Existe aí toda uma legislação, tá, sobre esse assunto. Então precisamos respeitar a saúde, precisamos respeitar também uma legislação civil, além das orientações inspiradas, né, sobre isso. A 15ª publicação foi um artigo sobre a vida no campo, artigo que temos compartilhado periodicamente lá no nosso grupo Adventistas no Campo. Esse artigo explica qual é o ideal de Deus, né? Que nós vivamos no campo e que nós evangelizemos as cidades, certo? A 16ª publicação foi um artigo sobre o problema do secularismo. A 17ª, a Lei Dominical Nacional, um livro do Alonso Jones, né? A defesa que ele fez no Senado americano, contra, então, a legislação dominical que estava sendo aprovada, então, para todo o país, né, todos os Estados Unidos, no ano de 1888. Vocês podem encontrar o audiolivro aqui no YouTube, tá bom? É a Lei Dominical Nacional. O boletim de número 18 trouxe ali uma seleção de textos de Ellen White, né, uma compilação de textos de Ellen G. White, tratando das implicações morais do consumo de carne, como o consumo de carne afeta a nossa moralidade, não é apenas a saúde física, mas a nossa saúde moral, espiritual é afetada pelo consumo de carne. Temos uma palestra aqui no nosso canal sobre isso e apresentamos esse tema também em nossa igreja local, recomendamos a todos. A 19ª publicação foram os 10 mandamentos para o esposo. O Dr. César Vasconcelos, né, publicou esse artigo na Revista Adventista. Hoje ele apresenta um programa na Novo Tempo, claramente. Se não me engano, é esse o nome do programa. Ele que é psiquiatra e tem também o canal dele aí no YouTube, Dr. César Vasconcelos. A publicação seguinte foram os 10 mandamentos para a esposa, né? Fizemos questão de publicar primeiro os mandamentos para o esposo, né, e depois os 10 mandamentos para a esposa. A 21ª publicação foram as boas novas da mensagem de saúde, artigo da Revista Adventista. A publicação de número 22, cafeína, os males da cafeína, que nós encontramos na revista Vida e Saúde. Apresentamos também uma citação do livro Conselho sobre Regime Alimentar, na qual Ellen White deixa claro que beber chá e café é pecado, certo? Então, se você tem esse vício, liberte-se porque é pecado. É assim que é definido no Espírito de Profecia. A 23ª publicação coincidiu ali com a semana ali da morte do Papa Francisco. Então, apresentamos algumas citações de Ellen G. White sobre o papado. A publicação de número 24, um artigo, né, um dossiê, uma espécie de um dossiê, da revista Sinais dos Tempos, de Portugal. Aqui no Brasil já há muito tempo que essa revista deixou de ser publicada, né? O título Maria, um Fenômeno. É uma adaptação de um capítulo do livro Crenças Populares, do Samuel Bacchiocchi.
Recomendamos muito esse material. Publicação de número 25, Preservando os Marcos Antigos, da revista Ministério, né? Com a importância de preservarmos os nossos marcos doutrinários, né? Não movermos esses marcos aí. A 26ª publicação, entrevista sobre sacudidura com o pastor Heraldo, né? O pastor brasileiro, atualmente está em Moçambique, e foi o tema da tese de doutorado dele, né? A questão da sacudidura. A publicação de número 27, Cristianismo Coerente, né? A importância de sermos coerentes no nosso discurso com aquilo que fazemos ali na prática, né? A publicação 28, uma seleção de textos inspirados sobre como pregar, né? De Ellen G. White, já havíamos compartilhado artigos da Revista Adventista, e aqui uma seleção de textos de Ellen G. White sobre esse assunto, que é muito importante também, uma vez que nós vivemos tempos de esterilidade em nossos púlpitos, né? Tempos assim muito deprimentes até. Então, volta e meia iremos reforçar esse assunto, ok? Ah, o Boletim 29 trouxe ali o título Muito Mais do que um Barzinho, da revista Adventista, né? Muito mais do que um barzinho, a importância de termos igrejas acolhedoras, ok? Publicação 30, Chamados ao Arrependimento, né? Do pastor Falkenberg, né? Então presidente da Associação Geral. Publicação 31, também dele, né? Chamados à Vitória, um artigo sobre a vitória sobre o pecado. Publicação 32, um guia de estudo sobre a vida no campo, né? Temos estudado esse tema todas as sextas-feiras, então fica aí esse convite para que você se junte a nós, estudando aí esses assuntos sobre a vida no campo, a conexão desse tema aí com o tempo do fim, né? Com as profecias, enfim. A publicação de número 33, As Lágrimas de Deus, é um artigo bem solene dos anos 90 também, se eu não me engano, dos anos 90, ou até mesmo dos anos 80, eu acho que esse artigo é dos anos 80, certo? É, publicado na Revista Adventista. O Boletim 34 trouxe ali o livro Ômega. Temos uma apresentação aqui no nosso canal, né, baseada nesse livro, o livro Ômega, do Lewis Walton. Esse livro foi publicado pela editora IAE e apresentamos esse tema também em nossa igreja recentemente. Publicação 35, uma simples citação, né, de Ellen G. White, simples porque foi só uma citação, né, mas uma citação profunda, né, sobre o papel da mulher, né, sobre como Eva almejou uma posição que não era dela, né, e isso levou ela à ruína, enfim. Publicação de número 36, a última, semana passada, A Prece de um Juiz. Recomendamos veementemente A Prece de um Juiz, que foi publicada por um juiz, tá? Juiz de direito, na Revista Adventista em outubro de 1974, portanto, quase 51 anos, né? Mais de meio século dessa publicação, ok? Então, foram essas as publicações. Fiquem atentos porque teremos outras. Que Deus abençoe a todos. Se vocês tiverem também algum artigo assim que marcou a vida de vocês, seja da Revista Adventista, da Revista Ministério, Revista Diálogo, enfim, alguma publicação denominacional, pode deixar aqui nos comentários que iremos avaliar, né? Iremos ler esse material e, sendo pertinente, iremos compartilhar lá no grupo EGW News, tá certo? E futuramente voltaremos aqui com esse boletim e a leitura que você indicou poderá estar nesse vídeo aí também, tá bom? Sendo mencionada. Grande abraço, fiquem com Deus.